Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Angélica Lina e você está na TV Bula, que é seu canal de cultura, literatura e entretenimento aqui no YouTube. Esse quadro aqui, ele é dedicado para a gente falar sobre livros escritos por mulheres. E eu optei conversar hoje com vocês sobre a escritora norte-americana Joan Didion, porque ela é uma das autoras mais influentes atualmente. Ela é aquele tipo de mulher que viveu 2, 5, 10 vidas numa só. E ela passou por uma experiência terrivelmente peculiar, que foi perder filha e marido num curto espaço de tempo. E todo esse processo do luto, ela contou aqui pra gente, no ano do pensamento mágico. Essa edição aqui, ela é da editora HarperCollins, que ela foi publicada aqui no Brasil em 2005. E esse livro, ele ganhou um novo olhar agora nesse momento de pandemia, em que a gente está falando sobre 500 mil vidas perdidas até agora. E esse momento em que a morte entrou na nossa conversa, mesmo sem ser chamada. E eu fiquei refletindo sobre isso. Será que 2021 é o nosso ano do pensamento mágico? E eu digo nosso em razão dessa experiência do luto coletivo que a gente está vivendo há mais de um ano. E a morte é um tema evitado, é um tema que as pessoas querem tomar certa distância, mas nesse contexto é impossível, porque ela está aí, pairando, é real. Eu arrisco dizer que ela nunca esteve tão próxima por causa da pandemia. E a Joan traz um pensamento de que estar aqui vivo é algo muito frágil, que pode ser dissipado de um minuto para o outro. Tanto é que o livro dela começa com esse trecho aqui. A vida muda rapidamente, a vida muda em um instante. Você se senta para jantar e a vida que você conhece termina. E esse trecho, ele sintetiza bastante a própria experiência da Joan, porque no final do ano de 2003, ali na véspera do ano novo, ela presenciou a morte do marido dela, a morte fulminante do marido dela, que também era escritor, o John Donne, no instante em que ela estava temperando a salada e ele pedia mais uma dose de uísque. E acabou ali. 40 anos de casamento, uma vida inteira dedicada para o ofício da escrita, acabou ali, naquela poltrona, naquele instante. E o instante é algo que a Joan usa muito nesse livro como um recurso, né? Parece que ela não aceitou muito bem o absurdo da situação de perder o marido de um minuto para o outro. Não foi uma doença arrastada já com uma iminência ali da morte, não foi nada disso. Foi realmente muito rápido. Então, esse instante, ele cancelou temporariamente a normalidade da vida para ela. Ele também cessou com qualquer possibilidade de resposta. E no caso da Joan, essa morte dele não significou só o fim de um casamento, de 4 décadas, um casamento feliz, né? Ela mesma escreve que significou também a morte, a paralisação de uma vida muito prodigiosa que eles tinham, né? Uma vida muito glamurosa e que não tinha problema nenhum pegar um avião numa quinta-feira à noite para jantar em outro estado, por exemplo. E os dois eram escritores consagrados, já renomados, eles escreviam para os maiores jornais ali de Nova York, eles eram quase um casal celebridade ali entre os pares, né? E a gente acompanha esse processo de luto, percebe o quão difícil é não sucumbir quando as nossas referências não estão mais ali perto da gente para indicar um caminho, para dar um conselho. A Joan mesmo mostra muito sofrimento quando ela fala que várias vezes durante um dia ela tinha uma vontade muito forte de falar algo mínimo tivesse ocorrido para o John, mas ele, enfim, não estava mais lá, né? Então ela diz que esse impulso não cessou. Ela queria fazer isso, mas o que cessou foi a possibilidade de resposta. E esse luto, ele inaugura um descompasso total na vida da Joan, que afeta inclusive a forma como ela lida com o ofício, né? Ela sempre foi muito profissional, autoconfiante, escreveu ensaios super premiados, mas a partir do momento em que ela não tem mais o John ali do lado dela, ela passa por uma crise de identidade. E ela escreve o seguinte: escrevi um artigo pela primeira vez depois da morte de John. Era o primeiro que eu escrevia desde 1963, cujo rascunho ele não ia ler para me dizer o que havia de errado, o que estava faltando, como elevar o tom em uma parte e abaixar em outra. Quando revisei o texto para a publicação, fiquei perplexa com a quantidade de erros.
erros simples de transcrição, nomes e datas incorretos. Disse a mim mesma que aquilo era só uma evidência dos déficits cognitivos que vinham com o sofrimento da perda. Mas eu continuei inquieta. Será que um dia eu voltaria a confiar em mim novamente? E essa narrativa, ela é uma das mais importantes sobre o luto, porque a John, ela trata a morte de uma forma muito respeitosa. Ela reúne diversos olhares para traçar um raio-x sobre a morte. Então ela recorre a outros autores, a filósofos, a psiquiatras e principalmente aos médicos, porque ela fica numa busca obsessiva para achar um sentido racional para aquele absurdo que foi aquela morte repentina do marido dela. E ela encontra essa resposta. Alguns meses depois que o John já tinha falecido, ela conversa com o médico do ex-marido dela e ela descobre que a causa da morte foi uma obstrução numa artéria esquerda do coração, que é conhecida pelo meio médico como fazedora de viúvas. Eu não sou muito adepta a usar um livro como um manual, mas o Ano do Pensamento Mágico, ele orienta sim. Ele te dá algumas ferramentas para ampliar o olhar sobre a morte, sobre o processo do luto e como esse processo ele é pendular. E a John escreve muito sobre esses momentos pendulares do luto, desse processo, porque em dado momento ela está aparentemente resignada, ela já está trabalhando ali no desprendimento, já está aceitando a nova condição dela de viúva, e em outro momento, em outro dia, né? Porque isso em um dia a montanha russa de sentimentos está toda ali nesse processo do luto, ela não consegue doar os sapatos do marido dela, porque na cabeça dela ele ainda vai voltar. Então o Ano do Pensamento Mágico é na verdade um livro trágico, mas muito bem escrito pela John, porque ela usou a escrita como uma forma de organizar o luto dela. E no final do relato, a John parece fazer as pazes com a morte, porque em dado momento ela entende que tem leis na nossa vida que são regidas pela impotência e que em algum momento a gente precisa se curvar a elas, como é o caso do luto. Então é isso, pessoal. Para quem gostou desse vídeo, tem um artigo meu sobre o Ano do Pensamento Mágico no site da Bula, que a gente vai deixar aqui na legenda desse vídeo, tá? Quem gostou, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que semana que vem tem mais. Até breve!